Então, continuando aqui, eu gostaria de dizer que o artigo de opinião, a dissertação expositiva argumentativa e a crônica argumentativa têm sim suas semelhanças, mas o artigo de opinião e a crônica argumentativa são mais parecidos ainda. Em alguns momentos, pode até ser que a gente não consiga definir qual é um, qual é outro. Dependendo do articulista, da pessoa que cria o artigo, ele pode fazer um artigo muito parecido com crônica argumentativa, porque ele pode usar muita figura de linguagem, uma linguagem totalmente solta, fazer brincadeiras, perguntas, aquela interlocução. Ele pode fazer metalinguagem, o que é isso? Aquela conversa com o leitor que fica explicando sobre o próprio ato ali dele estar escrevendo, muito como o Machado de Assis fazia. Mas o que diferencia, então? Eu vou dar um exemplo de crônica argumentativa e artigo de opinião, vou ler com você e vou explicar detalhadamente. Aí você vai entender melhor a diferença vendo os exemplos de cada um. E só retomando, a dissertação, o que ela tem de igual aos dois, né? O que ela tem de comum com os dois, com a crônica argumentativa e o artigo de opinião? É que ela também é argumentativa, ela também pode trazer um tema polêmico, um tema atual, ela também pode ser crítica. Só que ela vai ter aquelas regrinhas de ter matematicamente definido a introdução com a tese, que é aquele ponto que vai ser, aquela ideia que vai ser defendida ao longo do texto. Ela tem essa ordem matemática, cronológica, depois ela tem os argumentos na sequência, sempre muito organizado, com a linguagem bem culta, mas ao mesmo tempo simples e objetiva, sem ficar enrolando, direto ao assunto, porque tem só 15 linhas, 20, 25, 30 no máximo estourando, né? Tem toda a regra para correção dos professores de português depois do Enem ou de qualquer outro vestibular, ou a gente mesmo, né? Quando nós, professores de português, pedimos para você fazer no ambiente escolar, para nota ou para aprender mesmo, certo? Então, ela tem essa regrinha que tem que ter aquele português culto, não tem essa figura de linguagem, essa brincadeira que os dois aqui tem, que é a crônica argumentativa e o artigo de opinião. Mas, vamos lá para o exemplo, então, de crônica argumentativa e artigo de opinião. Vamos lá. Primeiro, a crônica argumentativa. Ao final do texto, vai ter o título e o nome da autora dessa crônica argumentativa. Então, vou começar a leitura. O que não falta é frase satirizando a primeira etapa da vida. Exemplo: a juventude é um defeito facilmente superável com a idade. Outro: a juventude é uma coisa maravilhosa, pena desperdiçá-la em jovens. Quem ultrapassou essa fase dourada hoje, olha para ela com certo desprezo, não de todo equivocado. A maturidade, de fato, se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido. Algum benefício tinha que trazer essa tal passagem do tempo. Nesse primeiro parágrafo, veja que a crônica ela não tem um compromisso de apresentar o texto, ela é meio misteriosa, meio como um bate-papo, ó. Mesma coisa se você chegasse num amigo e falasse assim, o que não falta é gente dando palpite na minha vida, o que não falta é gente falando o que eu devo fazer, o que não falta é professor chato me pedindo para fazer tarefa. Então começa assim, ó, do nada, né? Um jeito que a gente usa para falar, ó, o que não falta é frase satirizando a primeira etapa da vida. Daí já vem o exemplo, né? Direto, né? É bem rápido, vai direto ao assunto. Daí dá um exemplo que as pessoas satirizam a juventude, né? Acha que é um defeito,
supera com a idade, quem é adulto costuma dizer que desprezar, né, a juventude, e não está de tudo errado isso, né, de todo equivocado, porque de fato ser maduro, eu digo isso que é verdade, a gente sofre muito quando é jovem, a gente vai ficando mais preparado para a vida quando é maduro, mas lógico que a juventude tem coisas ótimas, né? E aí fala aqui que o período mais fértil da gente, mais sabido, que a gente é mais sábio, né? Quando a gente fica maduro. E aí depois faz tipo uma brincadeirinha aqui, né? Algum benefício tinha que trazer essa tal passagem do tempo. Por quê? Porque tem coisas que são ruins, né? A idade, né? Dores, problemas de cansaço, algumas pessoas engordam mais, né? Então tem algumas coisas que o próprio a coisa física, né? Às vezes rugas, algumas coisas que não são legais. E aí vamos continuar o texto, então. Daí percebe que é como se fosse uma conversa, não tem aqui uma coisa muito culta, não tem definido ainda o que está defendendo, está falando no geral, assim, está bem solta a linguagem. Continuando. No entanto, em vez de fazer coro com a soberba habitual dos maduros, vale dar uma espiada mais generosa para a garotada. Afora os neo-retardados que proliferam nas redes, esbanjando pobreza de espírito, a geração atual tem uma postura mais humanizada em relação a questões importantes da vida. Vale a pena escutá-los. Isso é uma coisa que eu sempre comento com amigos, né? Professores, colegas da minha idade. Realmente os muitos jovens, não digo todos, porque aqui até eles falam, até a autora fala, né? Afora os neo-retardados, ou seja, tirando os neo-retardados, que é uma palavrinha, um neologismo que ela usa aqui, neo é novo, retardados, todo mundo sabe o que é. Então, pessoa que fala sem pensar, pessoa que fala abobrinha por aí, né? Então, tirando essas pessoas que jogam abobrinhas, coisas que não tem nada a ver nas redes, que demonstram só pobreza de espírito, os jovens têm uma postura mais humanizada, eles aceitam mais as coisas hoje em dia. Às vezes, eles têm um olhar de achar as coisas mais normais, ter menos preconceitos do que pessoas mais velhas. E aí, dá um exemplo aqui. O tema da homossexualidade, ainda debatido à exaustão na mídia, já saiu de pauta entre os adolescentes. Nada mais natural do que meninos e meninas namorarem parceiros do mesmo sexo. Ser favorável ou desfavorável à causa gay? Então, esse é um assunto que nós, do nosso tempo, a gente tinha mais preconceito, a gente estranhou mais. Hoje, os adolescentes têm amigos, né? Tanto meninos, que geralmente têm mais preconceito, às vezes tem um menino hétero que ele tem amizade normalmente com um menino gay e ele não fica preocupado que as pessoas vão achar que ele é gay também só porque ele tem amizade. Tem um pouco de brincadeirinha ainda, tem um pouco de preconceito, de tudo, tem, mas muitas vezes a gente vê na escola isso, as pessoas apoiando, ajudando, tendo amizade com um amigo homossexual, mesmo ele sendo heterossexual. Continuando. Concordo com eles, a autora vai tecendo aqui a crônica argumentativa dela, né? Dizendo que ela concorda com eles, com quem? Com os adolescentes e jovens de hoje em dia. Chega a ser constrangedor a gente se declarar a favor ou contra o que não nos diz respeito. É muita arrogância. Então, é isso que quis dizer. Às vezes a pessoa tem amizade normal, ela não é homossexual, ela é hétero, mas ela não é arrogante de achar que ela tem que maltratar a pessoa que é homossexual. Quanto à busca por uma profissão, mudanças visíveis também. O dinheiro continua sendo uma preocupação, mas já não ocupa o topo das paradas. Antigamente as pessoas só pensavam em ser médicas, fazer direito,
engenheiro porque tinha que ganhar muito dinheiro. Hoje em dia, não é só faculdade, né? É importante fazer faculdade pela amizade, pela coisa de conviver com pessoas de várias idades, pela experiência de vida, por aprender a fazer artigos científicos, né? Por aprender um pouco de ciência, de pesquisa. Isso é legal. Mas para ganhar dinheiro, nem sempre a pessoa que faz faculdade, e principalmente essas faculdades de elite, né, famosas que todo mundo quer, medicina, odontologia, direito, significa que a pessoa vai ganhar dinheiro. E às vezes o dinheiro é uma preocupação, mas não é toda a preocupação do jovem. Aí continua o texto. O que se deseja é fazer diferença para a sociedade, trabalhar no que se gosta, personalizar sua atenção, deixar marcada uma ideia, uma consciência, um caminho diferente, um novo olhar. Nem que para isso se invente uma profissão que nunca existiu. É verdade, hoje em dia os jovens estão preocupados em fazer a diferença, às vezes eles optam por... eles criam novas profissões, né? Por exemplo, o youtuber e muitas outras que a gente for pensar hoje em dia, né? Muitas mesmo. Então, continuando. Nem que para isso se invente uma profissão que nunca existiu. Que se formalizem atividades que antes não eram consideradas. Estudar segue fundamental, mas a sequência colégio, vestibular, faculdade vem ganhando bifurcações. O que é isso? Todo mundo estuda. Todo mundo não, tem algumas pessoas que não, mas grande parte das pessoas, né, estuda, mas não segue essa sequência. Colégio, até o 3º ano do ensino médio, vestibular e faculdade. Ela pode fazer um curso técnico no meio do caminho. Bifurcação é quando você toma um outro caminho, né, um outro lado, assim. Aí ela pode ir para o curso técnico, um curso que não é técnico, é um curso livre, né, que a gente fala, mas tem vários, né, até gratuitos, pela internet afora aí. E a pessoa vai mais para frente, porque faculdade não tem idade, então ela não segue essa sequência. As pessoas antes tinham medo, terminavam, não, se eu não for direto do 3º, depois eu fico com preguiça, eu tenho que fazer a faculdade já. E muitas vezes acaba desistindo. 40% dos jovens que entram numa faculdade acabam no meio do caminho desistindo ou trocando de faculdade, porque é muito jovem para decidir. Termina o 3º ano do ensino médio com 17, tem gente que termina com 16, né? Então muita coisa ainda pode acontecer na cabeça da pessoa sobre decisão de vida, né? Continuando, se a felicidade não estiver na vida sólida e estável que os pais sonharam, paciência, os sonhos dos velhos terão que se adaptar a uma realidade menos regrada. Sim, ainda existem os adolescentes convencionais, ou seja, adolescentes que pensam de uma maneira assim, sequência, né? Colégio, vestibular, faculdade, e pensam igual os pais, que sonham com casamentos convencionais, empregos convencionais e que querem enriquecer, consumir e ser alguém. A diferença é que esse alguém padrão, que se amparava em hierarquias para estabelecer juízos de valor, não representa o jovem moderno que quer construir uma sociedade mais horizontalizada. O que é isso? Uma sociedade mais igual, sem aquela coisa, mais ricos, mais pobres, né? Diferenciando hierarquias, né? Continuando. A noção de riqueza está mudando de foco. Ir para o trabalho de bicicleta pode dar mais status a um profissional do que conquistar uma vaga no estabelecimento reservado aos patrões. Outro dia falava sobre tatuagens com 2 garotas e me peguei aplicando o velho discurso a respeito do cuidado que elas deveriam ter antes de tomar decisões definitivas. Foi quando me dei conta de que até o definitivo mudou de configuração. Elas não veneram para sempre. Olha a coloquialidade aqui, para sempre. Na crônica tem essa licença poética de você usar o pra. Na dissertação argumentativa expositiva para o Enem ou para vestibular, você não pode usar o pra. Você tem que usar o para, o modo culto, não o modo coloquial. Aqui você pode.
o que acho ótimo. Mas então, por que fazer uma tatuagem? E no artigo de opinião pode usar o pra? É bom não usar também, tá? Ele pode até ser mais coloquial do que a dissertação, mas o pra é muito coloquial demais, é melhor não usar. Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Ó, aqui já usou para, então ela pode variar, né? Usar o culto, o coloquial. Não haverá arrependimento se o assunto não for levado com tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração vitalícia. Nada mais é vitalício. Olha, falou aqui, ó, lembra que falou de homossexualidade, do jovem ser mais humano, do jovem não se portar tanto mais com dinheiro, do jovem não se portar tanto mais com dinheiro, do jovem não se importar tanto mais com ter aquela sequência, né, do terminar o ensino médio, ir para a faculdade, ir e já trabalhar e tudo certinho, e casar tudo certinho, e ter filho tudo certinho. E agora terminou falando de tatuagem. Viu? Como não tem uma preocupação com sequência lógica, começo, meio e fim, apresentar aquela tese, defender até o final, não mistura os assuntos, fala palavras como neo-retardado lá, uso pra, e terminou falando de tatuagem, ó, falando que tatuagem é um assunto que vocês estão vendo, né, na disciplina agora, que vocês estão estudando do caderno do aluno. Acho que as professoras de inglês, arte e até a professora Adriana de português também tem trabalhado com vocês isso, quem é aluno dela. Então, surge aqui, ó, esse assunto que é um assunto bem jovem, mas também adultos, né, usam. E aí fala aqui que ele se coloca aqui, né, a autora se coloca, ó, outro dia falar sobre tatuagem com duas garotas e me peguei, ó, ela em primeira pessoa contando para nós que ela pegou aplicando o velho discurso a respeito do cuidado que elas deveriam ter antes de tomar decisões definitivas. Então ela deu esse conselho para as meninas, né? E aí depois que ela se deu conta, né, a autora falando que até o definitivo mudou de configuração. Nada é para sempre hoje em dia. Mas então, por que fazer uma tatuagem? Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Não haverá arrependimento se o assunto não for levado com tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração vitalícia. Nada mais é vitalício. O que é vitalício? Uma coisa para sempre. Nada é para sempre. Nada mais é para sempre. Tudo pode ser mudado hoje em dia. Antes era complicado, né? Você desfazer uma tatuagem hoje já é mais fácil. Então percebam que não tem aquela preocupação de manter o assunto, manter a tese. Defendeu aqui a questão do jovem ser mais livre, ser mais aberto, não querer ser tão tradicional e falou de vários assuntos relacionados a isso ao mesmo tempo. Então isso é uma crônica argumentativa. Argumentou sobre essa não continuidade, contra essa coisa definitiva, essa coisa tradicional, né? Que o jovem não é assim, ele é mais aberto. Defendeu aqui a postura do jovem como uma pessoa mais aberta. Vamos continuar. Agora, falando então, né, da autora, é a Marta Medeiros, e a gente leu uma crônica argumentativa, e o título é A Nova Juventude. Então, é o jeito, a visão dessa mulher a respeito da juventude de hoje, que ela acha que é nova, que é diferente, que é inovadora, que é contra toda essa coisa tradicional, essa coisa sequencial certinha, né? Certo? E ela defende, né? Ela defendeu uma crônica, a argumentação dela é uma defesa de que eles estão certos, que é legal a gente não ser definitivo em tudo, a gente não seguir esse padrão certinho, às vezes achar uma outra maneira de ganhar dinheiro, não ter uma vida igual de todo mundo, casar, ter filho, tudo igualzinho, todo mundo às vezes pode ter alguma diferença, fazer um outro estudo diferente, um curso técnico ao invés de uma faculdade, ou fazer a faculdade mais velho, etc.
vamos para o outro texto agora, que é o artigo de opinião. No final também a gente vê o título do artigo, se tiver, e o autor, se tiver. Vamos lá. Artigo de opinião. É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres ecológicos que ocorrem com demasiada frequência, a população continua cega, e o pior é que essa cegueira é por opção. Olha que parágrafo crítico. Tá vendo que é parecido com a dissertação, porque é um pouquinho mais sério do que a crônica, né? Mas também não é tão sério, porque deixa um pouquinho aberto aqui e já faz uma crítica com palavra mais assim solta, né? Ó, é condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente. E aí já fala que tem muitos desastres ecológicos, né? E aí, o que está de mais direto aqui, né? A palavra, ó, e a população continua cega. Então, essa quase metáfora, né? Falando que a população é cega, porque na realidade não é cega, né? Na verdade, ela finge que não vê. Até ele fala depois, ó, com a crítica. E o pior é que essa cegueira é por opção, ou seja, a pessoa faz de conta que não está vendo. E aí, ele já vem com a primeira pessoa. Lembra que eu falei que pode ser em primeira ou terceira, mas é bom fazer em primeira, porque já que é um artigo de opinião pessoal, né? Aí ele já coloca aqui, ele já se coloca no texto, ó, no segundo parágrafo. Não sou especialista no assunto, mas não é preciso que o seja para perceber que o planeta não anda bem. Ele usa uma linguagem culta aqui, né? Mas não é preciso que o seja, ou seja, que se seja especialista para ver que o planeta não anda bem. Tsunamis, aí ele cita. Tudo que você fala no artigo de opinião, você tem que explicar. Tsunamis, terremotos, derretimento de geleiras, entre outros fenômenos, assustam a população terrestre, principalmente nos países desenvolvidos, maiores poluidores do planeta. Seria isso mera coincidência? Lembra que eu falei que é legal ter pergunta no artigo de opinião? Pode ter no título, pode ter no meio do texto, mas tem que ter resposta. Não pode jogar uma pergunta assim do nada. Ou talvez a mais clara resposta da natureza contra o descaso com o futuro da Terra. Acredito na segunda opção. Olha que legal. Ele abre aqui para a gente refletir e fala a opinião dele. Qual que é a opinião dele? A mais clara resposta da natureza contra o descaso, contra o futuro da Terra. A natureza está respondendo ao quanto os homens não cuidam dela, né? Então, é nessa segunda opção que ele acredita. E ele deixa aberto para a gente refletir, porque o artigo de opinião é isso, né? Uma abertura para a gente refletir. Mas ele quer nos convencer sempre da ideia dele, o articulista. Vamos continuar. Enquanto o homem, imbuído de ganância ou cheio de ganância, né, se empenha numa busca frenética, numa busca sem parar pelo processo, o tempo passa e a situação adquire proporções alarmantes. Onde está o tal desenvolvimento sustentável que é ou era primordial? Sabemos que o progresso é inevitável e indispensável para que uma sociedade se desenvolva e atinja o estágio clímax de suas potencialidades. Mas vale a pena conquistar esse progresso às custas da destruição da fauna, da flora, da qualidade de vida que a natureza nos proporciona? Não podemos continuar cegos diante dessa realidade. Olha, ele nos chamando aqui, nos tentando persuadir aqui, né? Somos seres racionais em pleno exercício de nossas faculdades. Faculdades é nosso funcionamento mental, não é faculdade aqui de Direito, Medicina. Quando fala nossas faculdades, está falando da nossa mentalidade, da nossa condição de ser pensante, de usar
o nosso raciocínio, a nossa intuição, o nosso conhecimento, a nossa impressão e as nossas observações para analisar o mundo ao nosso redor. Não temos o direito de nos destruirmos em troca de cédulas com valores monetários que, ironicamente, estampam espécies animais em seus versos. É verdade, né? Nas notas eles colocam animais e estão destruindo os animais. Aí ele termina o texto dizendo: progresso e natureza podem sim coexistir. O que é coexistir? Existirem no mesmo espaço, convivendo em harmonia. Mas, para isso, é preciso que nós, população terrestre, nos conscientizemos de nossa responsabilidade sobre o lugar que habitamos e ponhamos em prática o que na teoria parece funcionar. Parece funcionar. Bem crítico, né? Desordem e progresso. Olha que título interessante, o título crítico. Então, lembra que eu falei que no artigo de opinião você tem que fazer um título que chama atenção? Porque é um texto jornalístico. E o jornal, para vender para a pessoa, ou a revista, precisa de um título, porque se a pessoa não gostar nem do título, ela não vai se interessar em ler o resto. E eu deixei o título no fim só para você ver como fecha certinho, né? Ele falou que tá tudo bagunçado, que tá tudo trocado, tudo irônico, porque estampa animal na nota e acaba com a natureza, né? E na teoria parece que tá tudo bem, mas não tá, né? Parece que tem essa preservação, mas não tem. E o autor é desconhecido, por isso que tá a interrogaçãozinha aqui, como você pode perceber, ó. Autor, interrogação, e o título: Desordem e Progresso. Certo? Vou fazer um destaquezinho aqui, ó, para aparecer melhor. Desordem e Progresso. Daí você pode anotar no seu caderno que a gente leu como exemplo, que a gente está conhecendo as estruturas, né, do artigo de opinião, as semelhanças e as diferenças, né? Então, você viu como é mais crítico esse texto do que o anterior, que era a crônica. Então, você pode anotar que a gente leu aqui e debateu esse artigo de opinião, Desordem e Progresso, que tem o autor desconhecido. Né? E a crônica Nova Juventude, A Nova Juventude, da Marta Medeiros. Para que você visse, né, a diferença, como esse texto, por exemplo, ele é mais crítico. O outro é mais solto, parecia uma conversa entre amigos, né? E aí a dissertação argumentativa, expositiva ou expositiva, argumentativa, que cai no Enem, nos vestibulares, eu vou detalhar, vou entrar muitas vezes, voltar nela muitas vezes, porque afinal de contas, né, é uma redação escolar que cai nos concursos, nos vestibulares, no Enem. A gente também vai sempre voltar os textos jornalísticos, eu tô revisando com você, mas a gente vai sempre voltar porque a gente tem o projeto Jornal na Escola. E só que aí a dissertação eu vou aprofundar bastante quando eu for explicar o editorial, que é um outro tipo de jornal que é mais parecido ainda, o editorial de um jornal é mais parecido ainda do que a dissertação, como a dissertação do que o artigo de opinião e a crônica argumentativa. A crônica argumentativa que eu acabei de ler e o artigo de opinião que eu também li com você aqui são mais parecidos do que o editorial e a dissertação. Todos eles se parecem, todos eles têm uma natureza argumentativa, mas a redação escolar, que é a dissertação e o editorial, são mais parecidos ainda.
E outra coisa, lembrando que crônica tem outras aulas que eu fiz crônica, ela tem vários tipos, tem crônica narrativa, humorística, reflexiva, poética. Eu já fiz aulas falando sobre crônica, né? E tem crônica de várias maneiras, né? De vários jeitos, certo? A crônica sempre é um texto do dia a dia, independente se ela tem um caráter mais irônico, mais poético, mais reflexivo ou argumentativo, como essa que a gente leu. Certo? Até a próxima aula. E agora, para treinar o que você aprendeu sobre artigo de opinião, você vai produzir um artigo de opinião. Para isso, você vai utilizar o material Aprender Sempre, volume 2 da primeira série, certo? O tema desse artigo de opinião vai ser Indisciplina escolar, : desafios e soluções. Não esqueça de criar um título. Quais são os objetivos dessa aula? Demonstrar habilidades de produção do gênero textual artigo de opinião, atendendo aos aspectos estruturais e linguísticos característicos do gênero. Entender aspectos do processo avaliativo e contribuir na reorganização de atividades orais e escritas. Certo? É isso, produza o artigo de opinião e depois me envia. Até a próxima aula.